Você até pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Essa é uma frase da escritora Ayn Rand. E eu gostaria de começar esse vídeo aqui com essa citação para a gente falar sobre as emendas individuais impositivas dos vereadores. Mas a mesma lógica também serve para as emendas impositivas das bancadas aí no município. E por que eu quero falar disso? Eu sei que muitos prefeitos, muitos servidores dos municípios não veem com bons olhos as emendas impositivas individuais. Eu já estive vereador e eu, inclusive, no começo do meu mandato, eu também tinha a impressão de que elas não eram muito bem-vindas. E enquanto vereador, eu não apoiei que elas fossem criadas. Mas depois de certo tempo, eu percebi que elas são muito importantes para a democracia, são ferramentas de equilíbrio e não é o nosso foco defendê-las neste momento aqui, mas o fato é que elas podem existir. Se elas estiverem previstas na lei orgânica aí do município, elas são impositivas e um prefeito que não as executar, não as cumprir, corre o risco de ser cassado. Então, já sabendo disso, vou falar um pouco aqui sobre a importância de os senhores aproveitarem este momento para organizarem o assunto. Fingir que ele não existe não é solução, mas organizem o assunto. E como que vocês podem organizar este assunto? Pensem da seguinte forma: a emenda impositiva é obrigatória de ser executada orçamentária e financeiramente, com algumas exceções. Ela não vai ser obrigatória havendo impedimento de ordem técnica e também caso a sua arrecadação caia tanto em relação ao previsto que o senhor tenha que promover alguns cortes. E aí a legislação permite que o senhor corte das emendas impositivas o mesmo percentual que o senhor cortar das demais despesas discricionárias. E aí o senhor vai se perguntar algumas questões como: o que é um impedimento de ordem técnica? E aí eu vou te dizer o seguinte: a sua legislação que vai nos dizer. E o senhor pode responder: ah, mas eu não tenho nenhuma lei falando disso. Na lei orgânica não está falando. E aí que vem a nossa primeira dica: que o senhor coloque na proposta de lei de diretrizes orçamentárias, que o senhor vai encaminhar para a Câmara até o meio de abril, já coloque ali quais são os impedimentos de ordem técnica. Ajude a organizar de modo que o senhor consiga deixar de executar uma emenda com fundamento em impedimento de ordem técnica, mas só precisa que ele esteja previsto em alguma norma para te proteger. Vamos dar um exemplo de impedimento de ordem técnica. O vereador manda R$ 5.000 para asfaltar uma rua. Esse valor não é suficiente, nem para um pedacinho de nada. O senhor pode se negar a executar uma emenda impositiva cujo valor seja insuficiente para uma entrega de uma parte útil do objeto. O vereador manda 50 mil para comprar uma ambulância. Não dá para comprar ambulância com 50 mil. E o senhor não é obrigado a completar. Mas o senhor precisa colocar ali em alguma norma, eu sugiro que seja na LDO, na proposta dela, quais são os impedimentos de ordem técnica. E vou além, vou te sugerir já onde buscar essa referência. Eu considero que as propostas de lei de diretrizes orçamentárias de Belo Horizonte 2023 e 2024 são excelentes e eu sugiro que o senhor busque ali referências. Outra questão importante, além do impedimento de ordem técnica: qual que é o prazo que o senhor tem para avisar para a Câmara que não vai fazer? Ou o senhor simplesmente não vai fazer, se alguém perguntar, o senhor fala que não fez porque houve impedimento de ordem técnica. Não é razoável, não é saudável, não te protege fazer dessa forma. É bom que o senhor coloque também na proposta de lei de diretrizes orçamentárias qual é o prazo que o senhor vai ter para dar para a Câmara um retorno sobre aquelas emendas que não poderão ser executadas porque elas têm impedimentos de ordem técnica insanáveis. Dê prazo, coloca ali 60 dias. É bem bom, né? 60 dias é até apertado para o senhor, mas também mais do que isso começa a ficar ruim, mas quem sabe 60, 90, 120 dias a contar da publicação da lei. Da lei, no caso, aí tem que ser a lei orçamentária anual. E aí o senhor também vai colocar um prazo para a Câmara te devolver a resposta sobre
para onde destinará os recursos que inicialmente não poderão ser executados porque há impedimentos de ordem técnica na destinação inicial. Coloque prazo, esse cronograma é fundamental, vai te ajudar a proteger contra eventuais aborrecimentos. Outra questão, toda emenda que o vereador faz, impositiva, ela tem que ser uma emenda de anulação. Ele tem que tirar recursos previstos em um lugar e passar para outro. Pensa bem, da onde que ele vai tirar isso? De onde quer que ele tire, pode ser que prejudique seu planejamento inicial. Muitos vereadores normalmente retiram da reserva de contingência, mas mesmo assim pode atrapalhar o seu planejamento. Afinal de contas, o senhor define na LDO o percentual da reserva de contingência. É inteligente, e aí vem a questão de aceitar um pouco a realidade, é inteligente que o senhor crie uma dotação específica para que os vereadores anulem dela todas as emendas individuais impositivas, até mesmo a de bancada se existirem no município. Quando o vereador for apresentar aquela indicação, ele vai retirar da dotação que o senhor criou especificamente para essa finalidade. Assim ele não vai retirar de outras dotações, atrapalhando aí seu planejamento. Outra questão muito importante que pouca gente fala: valores mínimos. Como assim valores mínimos? Do jeito que tem sido, eu vejo aí câmaras que cada vereador faz ali 10 emendas. Se cada vereador apresentar 10 emendas, qualquer Câmara tem no mínimo 9. Nós estamos falando, 9 vereadores, nós estamos falando de 90 emendas impositivas. Será que o senhor vai deixar o seu governo trabalhar simplesmente em função de atender as emendas impositivas individuais dos vereadores? Não seria mais razoável colocar ali, o mínimo que o vereador vai poder indicar a título de emenda impositiva é de tantos mil reais. Belo Horizonte colocou na última LDO, no mínimo 50 mil. Talvez para a sua cidade seja um valor alto, mas no mínimo 10, no mínimo 20, e que ele também tem uma quantidade máxima de emendas, no máximo 5 emendas por vereador, 6 que sejam. Por quê? Olha, se o vereador começar a mandar, pensa bem, do jeito que está aí hoje, ele consegue mandar 5 mil reais para 20 instituições, 20 entidades. 5 mil reais vão fazer diferença de verdade para as entidades? Mas ele pode bater no peito e falar: eu sou o único vereador que me preocupei com todas as entidades, ainda que tenha mandado pouco, mandei para todas. No discurso, politicamente, ele pode até levar vantagem, mas que diferença isso vai fazer de verdade? Vai tomar um tempo precioso da sua equipe fazendo um convênio que muitas vezes o objeto não vai ser nada relevante. Então eu sugiro que o senhor também coloque a ideia de que haja um valor mínimo a ser indicado em cada indicação, né? E também, quem sabe, quantidades máximas. Lembrando que isso aí é só uma proposta, o senhor vai colocar na LDO, pode ser que a Câmara não concorde e altere, e se o senhor pensar em vetar, é mais um assunto interessante. Depois que a Câmara depois que a Câmara vota, se o senhor eventualmente vetar, ainda que a Câmara mantenha o veto, não vai voltar à redação original. Quando o senhor veta, ali no texto vai ficar um buraco. Imagina que tem artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Aí o senhor resolveu vetar o artigo 3º. Se a Câmara mantiver o veto, o senhor vai ter o artigo 1º, 3º e 4º. A redação que estava aqui no artigo 2º nunca mais volta. Eu falei 2º, 3º, não importa, deu para entender, né? Ah, mas eu quero voltar como estava antes, eu vou vetar as emendas. E só acho que vai voltar a ser como estava no texto original? Não. O veto gera um buraco ali na norma. Se o senhor quiser que volte ao texto original, você teria que mandar um outro projeto para alterar aquele que foi aprovado e ver se os vereadores concordam. E por fim, sobre o risco de cassação, leia o Decreto-Lei 201. Lá no artigo 4º diz que se a Câmara quiser, ela pode cassar um prefeito que deixe de executar o orçamento, deixe de cumprir o orçamento, e também aquele que deixe de cumprir alguma norma, alguma lei, defender alguma lei. E quando o senhor deixa de executar a emenda impositiva, o senhor está descumprindo a lei orgânica municipal. E aí os vereadores, se quiserem, podem eventualmente até cassá-lo, o que não é saudável, o que não é bom, não é verdade? Então, lide com a realidade, organize-se para pelo menos conseguir ter aí uma gestão melhor dessas emendas impositivas.
E eu particularmente vejo que uma das vantagens é o senhor defender que está escrito lá na Constituição, artigo 66, parágrafo 9º, e o senhor vai defender que o vereador que faz a emenda impositiva não vai fazer mais, portanto, emenda autorizativa. Então, se o vereador indicou ali o valor que ele tinha direito, é o máximo que ele pode fazer. Tem vereador que gosta de fazer indicação da emenda impositiva e também de emendas autorizativas, o que para mim contraria o texto da norma, porque está escrito lá, ó, serão aprovadas no limite de tantos por cento da receita corrente líquida de tal período as emendas individuais. E aí, não está escrito nesse parágrafo 9º que essas emendas são de execução obrigatória, está escrito no parágrafo 11º. O que reforça ainda mais a teoria de que se o vereador tem a emenda impositiva, não tem mais a autorizativa. É bom defender isso, não vai virar bagunça na minha opinião. Bem, há muito ainda a ser falado sobre tudo isso, mas ficam essas dicas e mais uma. Restos a pagar. Qual que é o máximo que o senhor pode deixar de resto a pagar? O senhor é obrigado a executar 100% delas no exercício ao qual elas se referem, ou por alguma eventualidade pode ficar um pouco de resto a pagar para o futuro? Pega aí a Constituição, artigo 66, leia o artigo 66 inteiro, mas principalmente os parágrafos 9º, 11 subsequentes. Bem, era isso que nós tínhamos para falar aqui hoje e desejo boa sorte. Um grande abraço a todos.